queridos alunos, que o nosso bondoso Deus esteja com todos vocês e com seus familiares. Vamos à nossa aula de língua portuguesa, segunda aula, falando sobre uma classe gramatical extremamente especial, que são os substantivos. Vamos retomar um pouquinho para a gente lembrar. Nós falamos de alguns substantivos e eu até utilizei esse quadro aqui. Nós falamos do substantivo, que são os substantivos próprios e os comuns. Utilizei esses dois nomes, Itaboraí e São Paulo. Note aí que as duas palavras estão com a letra maiúscula. Mas, professora, por que tem que ter letra maiúscula? Porque são nomes a um ser, foi dado nomes a um ser específico e é escrito com a letra maiúscula. Por exemplo, a gente tem outras situações. Foi até utilizado Curitiba, Bolívia, China, Camila, Pedro, Tiago, João, e assim a gente tem vários substantivos próprios. E o substantivo comum a gente pode chamar de genérico porque serve para uma espécie. Como, por exemplo, como a gente faz o substantivo comum, a gente vai falar aqui de menina. Menina alta, menina pequena, caneta azul, caneta preta, caneta vermelha. E a gente até utilizou outros exemplos como banana, banana prata, banana d'água, banana maçã, ok? Nós utilizamos um outro quadro também muito legal, que foi o quadro dos substantivos, que a gente fez um comparativo dos substantivos concretos e dos abstratos. Ou seja, o substantivo concreto não precisa de outros para existir. Ou seja, cadeira, homem e outros exemplos que a gente pode ter na questão do substantivo, como mesa, colchão, e assim, né, a gente tem uma variedade. Substantivos abstratos, a gente precisa entender que é aquele que designa para a gente os seres que dependem de outro para se manifestar ou existir. Como, por exemplo, é como se fossem os nossos sentimentos. Aqui a gente tem um exemplo: inveja, saudade, amor, alegria, tristeza, algumas sensações também, fome, sede, calor, e qualidades que a gente tem como bondade, beleza. A palavra inveja aqui, ela entra como uma qualidade, ok? Bom, quando nós falamos sobre esses quatro aí, nós vamos enfatizar hoje na nossa segunda aula, recapitulando mais uma vez: casa, menina, bola, árvore, gato, e a gente vê aí que todos esses elementos são chamados de substantivo. Nós vamos agora abordar o substantivo simples, os substantivos compostos, tá? Simples e compostos. O substantivo simples, ele trabalha sempre na hora da classificação uma comparação entre os simples e os compostos. O substantivo simples, ele é formado por uma só palavra, então fica fácil. Casa, roupa, caneta, tesoura, mesa, apenas uma palavra. E isso se comparando com a questão dos substantivos compostos, ok? E o composto é formado por mais de uma palavra. Note bem aí que o substantivo composto, a gente tem duas palavras que são separadas por hífen e uma palavra que é unificada. Nós temos guarda-roupa e girassol. Mas eu também fiz um quadro. Os substantivos primitivos e derivados também trabalham junto. Da mesma forma que a gente analisa o seguinte: os primitivos, eles não derivam de nenhuma outra palavra, ou seja, ela é como se fosse a primeira. E já os derivados, eles se formam através das palavras primitivas. Olha os exemplos que nós temos aqui na tela: terra, folha, ferro, todos substantivos primitivos. E os derivados foram usados da seguinte forma: o mesmo exemplo de cima dos primitivos: terra, terreiro, folha, folhagem, ferro, ferradura. E eu utilizei aqui, olha, mais dois exemplos para que vocês pudessem analisar comigo: dente, dentadura, livro, livraria. Mas, professora, os substantivos derivados, eles são apenas, só existe uma só palavra, né, que deriva do primitivo? Não. Por exemplo, dente, dentadura, dente de leite, dentinho, dentão, e assim vai. Então, existem outros substantivos derivados que a gente pode utilizar, ok? Aí nós temos os exemplos aí da questão lá do primitivo, unificado junto com os derivados. Mas eles trabalham junto. Em outras situações vocês vão ter oportunidade de analisar outras palavras que possam trabalhar de acordo comum, assim como o primitivo
e o derivado. E para terminar a questão do substantivo, nós temos a última classificação, que são os coletivos. Quando nós falamos de coletivos, nós falamos que são aqueles que indicam um conjunto de um elemento de uma mesma espécie. Como, por exemplo, você vê várias abelhas debaixo de uma árvore, que fez lá uma colmeia imensa, e você tem medo de chegar perto. Ao invés de você falar abelhas, você pode falar enxame. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que quando você sai assim à noite, você olha as estrelas, mas você pode falar a palavra constelação. Já deve ter ouvido falar na palavra arquipélago, mas você já sabe que é o quê? É um conjunto de ilhas. Então, nós temos uma tabela aqui de coletivos bem facinho de vocês terem oportunidade de estudar, ok? Tem aqui uma tirinha que eu acho tão bonitinha, que tudo nos resume, e a gente tem aqui um indicativo de um substantivo. Diz assim, Hamlet, o que é o amor? Amor é um substantivo simples, masculino e abstrato. Você é tão romântico. Olha que interessante. Nós temos a palavra amor, que é um substantivo, que foi destacado lá no segundo quadrinho da tirinha, que pode ser qualificado como simples, porque é formado por uma só palavra, é o amor. Então, se é o amor, a gente pode classificar como masculino. E abstrato, porque tem a ver com a questão do sentimento, nossas emoções. Você é tão romântico, e aí termina a tirinha. Bom, vocês vão ter exercícios no caderno para realizar, mas antes de tudo, não esqueça de ler tudo com cuidado, estude e realize as atividades, ok? Que são propostas para vocês lá no Eclasse. Tudo que você fará em relação à língua portuguesa está proposto lá no Eclasse. Nós não podemos esquecer do nosso momento de oração de novo, que é um momento de oração muito especial, assim como a gente fez lá na primeira parte da aula de língua portuguesa, onde a oração é a vitória. Continue orando. Maravilhoso Pai que estás nos céus, obrigado por até então o Senhor estar com todos os nossos alunos em seus lares, e a nós professores, colaboradores de nossa escola, a direção também, que possam ser, Senhor, abraçados e protegidos por Ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.